Paz do Senhor, irmãos. Amém. Se coloque de pé, por favor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João, no capítulo 16. João, capítulo 16. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. João, capítulo 16. Aí, a partir do versículo 19. E diz assim: Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, e o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim, também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar a alegria de vocês. E naquele dia, nada me perguntareis. Amém? Amém. Glória a Deus. O Senhor trouxe ao meu coração, eu estava essa tarde escutando, o André estava escutando os áudios da família dele lá, e o Senhor trouxe uma coisa ao meu coração. Às vezes nós passamos por momentos de tristeza, como qualquer outra pessoa, nós perdemos entes queridos, nós passamos por perseguições, provações, todos nós aqui já passamos por situações em que estivemos tristes. Mas o Senhor trouxe ao meu coração que os cristãos não vivem nesse momento, não vivem nesse deserto. Não vivem nesse lugar. A gente passa por pequenos momentos de tribulação, mas essa tribulação, logo que a gente lembra. Por exemplo, eles estavam lá discutindo, falando que bom que estavam reunidos, todos estavam felizes, apesar de terem sofrido uma perda esses dias. Isso não quer dizer que, então esquecemos, passou para trás. Não, a tristeza ainda está ali, de não ter mais como conviver com essa pessoa nesse momento. Mas nós vivemos a certeza de que nós vamos encontrá-lo novamente. Aleluia! E essa alegria ninguém pode tirar de nós. Essa é a alegria que o Senhor colocou no nosso coração. Nós estamos aqui e, infelizmente, não podemos abraçar Jesus, tocar Jesus, deitar aos pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as nossas lágrimas, fisicamente. Mas o Senhor, nós temos a certeza que um dia nós vamos poder fazer isso. Amém. E essa alegria ninguém pode tirar de nós. As pessoas podem nos perseguir, elas podem falar mal, você pode perder tudo, sua casa, seus bens, mas a sua vitória já está garantida. A certeza de que você tem um prêmio que é muito maior do que qualquer coisa que você possa conquistar nessa terra. Ela existe e ninguém pode tirar ela de nós. E um dia, eu achei interessante essa parte do último versículo que nós lemos, diz assim: quando chegar nesse dia nós não vamos mais perguntar nada. Aqueles dias, os discípulos estavam cheios de questionamento no seu coração. Por que isso? O que o Senhor está falando? Mas aquele dia, quando tudo se cumpria, a gente vai olhar e falar assim: olha, tudo tinha um propósito. Tudo que eu vivi na minha vida tinha um porquê, havia uma razão. E o Senhor tinha preparado para que eu estivesse aqui nesse dia, recebendo a minha coroa de glória. Amém? Então essa alegria não deixe que o inimigo tire do seu coração, porque ela foi conquistada na cruz por Jesus. Ela é sua, ela te pertence e ninguém pode tirar. Então feche os teus olhos e nós vamos clamar para que o Senhor Jesus nos ajude a compreender, a ter essa alegria, essa paz que excede todo entendimento no nosso coração. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, e te agradecemos, porque mesmo sem entender completamente todos os teus propósitos, Senhor, nós temos certeza que existe um propósito e que ele está se cumprindo, que o Senhor ainda é Deus e que as coisas estão sob o seu controle, Senhor. E eu tenho certeza, Senhor, que quando chegar aquele dia, nós vamos olhar, nós vamos te adorar, Senhor, sem nenhum questionamento, sem nenhuma dúvida, iremos te adorar completamente em espírito e em verdade. Então, Senhor, já nos ajuda, esclarece o nosso coração, para que nesse momento nós possamos nos alegrar nessa alegria que não pode ser removida de nós, nessa alegria que não pode ser roubada. Enche o nosso coração da tua presença e nos ajuda, Senhor Jesus, a transbordar, apesar dos acontecimentos, apesar do mundo, apesar das situações, nós tenhamos a alegria, Senhor Jesus, que o Senhor conquistou para nós naquela cruz. Hoje nós somos livres, hoje nós podemos adorar a Ti, Senhor, e nós te glorificamos de todo o coração. Aleluia! Amém? Então aproveite esse momento, o momento do louvor é o momento
seu coração e você deixa o Senhor ir quebrando cada uma das barreiras, cada tijolinho que nós criamos pelas decepções, pelas dificuldades. Mas o Senhor fala assim: hoje eu vou remover e você vai ter essa alegria. E essa alegria ninguém vai tirar de você. Amém? Glória a Deus. E nós vamos dizer: olha, eu estou cansado de sofrer e os meus sonhos talvez não se realizarem, as coisas não funcionaram como eu queria, mas quando eu amanhecer, a alegria vai voltar ao meu coração. Eu vou voltar a viver a alegria do Senhor. Amém? Amém, Jesus. Ei, meu Deus meu, ei, meu, ei, meu Deus meu, ei, meu. Nessa vida nós somos plenos, nós somos alegres. É por isso que tem gente conquistando o mundo, tem gente conquistando riquezas, tem gente conquistando poder, mas não conquista a alegria do Senhor, mas não conquista a plenitude da presença de Deus, não conquista a alegria que só Ele pode dar e que ninguém pode tirar. Amém? É por isso que nós nos reunimos nesse lugar. É para agradecer, é para buscar mais, é para ser fortalecidos, porque dia a dia nós vamos
Por mais que nós vivemos uma vida de adoração, dia a dia nós vamos nos desgastando um pouco, a nossa vida espiritual vai ficando mais fininha. Mas quando chega nesses momentos, nós somos fortalecidos. O Senhor fala, olha, eu vou colocar alegria em você. Ninguém vai tirar essa alegria de você. Então nós enfrentamos uma semana cheia da presença de Deus. É por isso que nós estamos aqui. É para adorá-lo, é para agradecê-lo, para deixar que Ele faça o trabalho dele no nosso coração. Porque assim, ontem foi falado, André falou que o véu já foi rasgado. Então hoje nós podemos entrar diretamente à presença de Deus e aproveitar dessa presença maravilhosa, amém? Então nós vamos adorar o Senhor com o hino que eu gosto muito da letra dele, que ele diz, Jesus é em tua presença. É por isso que nós estamos reunidos aqui, só para te adorar. Fecha aí os teus olhos. E eu não sei qual que é o estado de espírito que você veio nesse lugar, nessa noite, mas deixe o Espírito Santo quebrar as barreiras, deixe o Espírito Santo conquistar esse espaço, deixe o Espírito Santo morar nessa casa, para que você sinta completamente a presença dele. Esse louvor vai dizer, tudo que nós
pensamos, tudo que nós pensamos de dificuldade, ansiedades, depressões, tudo isso, irmãos, deixa na cruz, porque foi lá, já foi resolvido todos os nossos problemas. Lá foi conquistada a vitória que nós precisávamos. Nós não precisamos de nada além disso. Nós somos livres em Jesus. Nós somos livres da ansiedade. Nós somos livres dos vícios. Nós somos livres das depressões. Nós só precisamos derramar aos pés da cruz e deixar que esse sangue venha lavar, que esse sangue venha remover, que esse sangue poderoso venha nos tornar mais alto que a neve. Você só precisa de Jesus. Não precisa de nada além dele. Amém? E tudo que nós precisamos, Ele já conquistou para nós. Então aproveite da alegria do Senhor, se encha da alegria do Senhor. Não saia desse lugar da mesma forma que você veio. Amém? Glória a Deus.
Espírito e nos tornar mais próximos e mais parecidos de Jesus. E é isso que nós precisamos. Irmãos, o mundo já está cheio de gente que tem dinheiro, o mundo já está cheio de gente que tem bens, o mundo já está cheio de gente que tem poder, mas o mundo tem muito pouca gente que é cheia de Jesus. O mundo precisa de você, e a palavra do Senhor diz, a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então esteja cheio da presença de Deus, para que quando você for lá fora, as pessoas vejam Jesus em você, as pessoas sejam cheias da presença de Jesus, pelas tuas palavras, pelas tuas ações. Ajude Jesus no ministério dele. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Ele te restaura. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que te faz branco como a neve, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nós te glorificamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelo grande sacrifício, pela grande obra que o Senhor realizou por nós e que o Senhor continua realizando, Senhor. E eu creio que o Senhor completará até aquele dia. Então continua nos firmando na tua alegria, nos enchendo da tua presença, Senhor, para que as situações não venham remover a alegria que o Senhor colocou no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos muito felizes, mas essa é uma oportunidade. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém. Estou no microfone novo, irmão. Você viu como é que Deus é bom? Glória a Deus. Só não sei onde é que eu vou apanhar minhas mãos agora, né? Uma mão já fica assim o tempo inteiro, agora eu tenho duas. Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Quem sabe o que está escrito em Gênesis capítulo 6? A história de Noé. A história de Noé. Todos acharam? Versículo 5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 130 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura.
Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho. Amém? Amém. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Diante de Ti, Senhor, diante da Tua presença santa, fiel e poderosa. Estamos aqui, Senhor, meu Deus, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui como Tua igreja sedenta que precisa ouvir de Ti, aprender de Ti, estar contigo, Senhor, meu Deus. Por isso eu quero clamar, venha falar conosco, venha derramar a Tua graça sobre cada um de nós, sobre os nossos corações, e que nós não venhamos sair daqui da maneira que entramos, mas venhamos sair daqui transformados por Tua palavra, por Tua presença, pela alegria do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa palavra é muito conhecida, né? Desde criança a gente ouve a história de Noé. História de Noé. Nós vamos ter um Noah na igreja, né? O filhinho da Lia do Anos vai se chamar Noah. E a história de Noé é conhecida, mas eu não quero me ater na história de Noé. Eu quero falar nesta noite sobre o chamado de Deus. Quem aqui foi chamado por Deus? Levanta a mão. Amém, Jesus. Agora eu te pergunto, chamado para quê? Para que você foi chamado? Por que você foi chamado? É interessante quando nós olhamos na Escritura Sagrada, nós vamos ver várias histórias de Deus chamando alguém, porque Deus sempre precisa usar alguém. Amém? Se não for você, Ele vai chamar outro, não é verdade? Se não fosse Noé, quem sabe teria um outro naquele tempo. Mas Noé era um homem que achou graça aos olhos do Senhor. O Senhor mostrou benevolência a Noé. Porque não é porque Noé era bonzinho que Noé foi salvo. Essa versão da Bíblia aqui diz que o Senhor mostrou benevolência. Tá certo, ele andava com Deus. Comparando com a realidade do tempo que ele vivia, da maldade do povo, ele era um homem que estava acima no quesito santidade, santificação e busca de Deus. Amém? Nós não vivemos nos comparando, mas às vezes as pessoas têm uma tendência a se comparar uns com os outros, né? E com relação a convidar alguém para a igreja, por exemplo, alguém já te falou assim, se for para ir naquela igreja daquele fulano de tal que é daquele jeito, eu não vou. Você já ouviu isso, irmão? Então Noé, no tempo dele, era alguém diferenciado, alguém que Deus olhou para ele, mostrou benevolência, e Noé era alguém que buscava Deus no seu tempo. Ele era uma exceção do seu tempo. E Deus o chamou. Deus o chamou para quê, irmãos? Deus o chamou para fazer algo novo, algo diferente, algo que ninguém nunca tinha feito, algo que não havia necessidade. Até Deus falar para Noé, até Deus chamar Noé, até Deus derramar o dilúvio, nunca se precisou de uma arca, nunca se precisou de um barco, nunca se precisou de nada parecido, porque também nunca havia chovido. Então Noé foi chamado por uma obra específica e uma obra que ninguém nunca havia feito. E é difícil, irmãos, quando você tem que fazer algo que ninguém nunca fez. Nós estamos fazendo um curso e nós temos que inventar alguma coisa, né? A Natália está aqui hoje. Nós temos que inventar alguma coisa para apresentar no curso. Amanhã, algo que ninguém nunca inventou. E é difícil, né? Algo que ninguém nunca fez. Como vai funcionar isso? Como que vai existir isso? E Noé tinha que fazer uma arca. O que é uma arca? Como que se faz isso? E Deus começa a falar para ele faz, mas não era a sua área de trabalho. Ele não era um carpinteiro, ele não era um construtor. Ele era um agricultor. E Deus chama ele para construir uma arca. Então, Noé é chamado para algo específico. Construir uma arca para salvar as pessoas da sua família. Então, quando se pensa em ser chamado por Deus, um dos chamados que Deus fez na sua vida é para salvar você e os da sua casa.
Quando Paulo está lá diante de um terremoto que aconteceu, e um homem, um dos seguranças, dos guardas daquele ambiente, daquela prisão, porque as portas se abriram com o terremoto, todo mundo ia fugir, ele achou que todo mundo ia fugir, e ele pegou a espada e ele ia se matar. Quando ele ia se matar, Paulo falou: não faça isso, nós estamos todos aqui. Aí Paulo começou a falar para ele, ele falou: então o que eu faço? Ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, um dos chamados de Deus para a nossa vida é salvar a nós e os da nossa casa. Mas para isso você precisa fazer algo novo. Quem sabe fazer algo que ninguém nunca fez? Sabia disso? Às vezes nós estamos na igreja há muitos anos e nós clamamos, e nós oramos, e nós buscamos a Deus pelos nossos. Mas quando estamos aqui, quanto tempo você não faz um jejum pelo filho que não vem na igreja? Quanto tempo faz que você não faz um jejum pelo teu marido que não gosta de crente? Quanto tempo faz que você não faz um jejum, não faz algo diferente? Não faz uma campanha, não faz uma busca? Você não precisa esperar que a igreja estabeleça uma campanha para você buscar algo de Deus. Você pode fazer votos na presença de Deus. Assim como Ana entrou um dia no templo, estava muito triste e começou a chorar, ia só mexer com a boca. Mas naquele dia ela fez um voto ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele ao Senhor. Você sabe por que nós temos dificuldade de ganhar a nossa família? Nós fazemos sempre do mesmo jeito, não fazemos nada diferente. É que nem aquela história da mulher que vem na igreja, e ela gosta de vir na igreja, só que o marido não vem na igreja. E ela vai na igreja, e quando ela chega na igreja, o culto é abençoado, ela é tocada por Deus, e ela se emociona, mas ela volta para casa, o marido está assistindo o Fantástico, os cavalinhos do Campeonato Brasileiro. E ela já vê aquilo, em vez dela ir lá e dar um abraço e um beijo na boca do marido, ela vai lá e fala assim: você fica aí assistindo essa porcaria, em vez de buscar Deus, Jesus vai voltar e você vai para o inferno, miserável. Esse marido vai querer ir na igreja? Se você é um marido desse, você vai gostar de ir na igreja? Vai falar: esse pastor dessa igreja está enchendo a cabeça da minha mulher de minhoca. E ela chega em casa e volta pior do que foi. Mas se ela chega em casa com o coração cheio da presença de Deus, e lasca-lhe um beijo na boca dele e fala: eu te amo, meu amor, e eu fui na igreja, mas eu queria que você estivesse comigo, mas como você não está, me deu muita saudade de você. Ah, esse irmão vai falar assim: eu tenho que ir nessa igreja, porque esse pastor está falando coisa boa. Deus está transformando a minha esposa. Então, fazer algo, nós fomos chamados para ganhar a nossa casa, ganhar a nossa família, mas nós não queremos fazer nada diferente. Eu imagino o impacto na vida de Noé, quando Deus falou para ele: você precisa construir uma arca. E a Bíblia não relata nenhuma pergunta que Noé faz, mas eu ia falar: como é que faz isso? Para que serve isso? Quando é que isso vai acontecer? Quem que vai me ajudar? Da onde eu vou arrumar a madeira? Você já parou para pensar nisso? Nós recebemos um chamado de Deus para fazer alguma coisa. O pastor Ademir falou ontem aqui que a fé tem que vir acompanhada de obras, de prática. Uma fé prática é uma fé que faz alguma coisa, que se movimenta, não que fica parado. E Deus vai chamar um outro homem, no capítulo 12 de Gênesis, chamado Abraão. Então Noé foi chamado para quê? Para salvar a sua família e os animais no seu tempo. Ele foi chamado para ser diferente naquele tempo. Ele foi chamado para fazer a diferença. Ele foi chamado para ser um sobrevivente. E no capítulo 12 vai relatar a história, o começo da história de um homem chamado Abraão, que é o pai da fé. E o versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui, irmãos, você vê que Abraão já não foi chamado para salvar aqueles que estavam ali, era para ele começar um outro povo, era para ele sair do meio deles. Farei de você um grande povo e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de ti todos os povos da terra serão abençoados, benditos. Então, para que Abraão foi chamado? Abraão foi chamado a se retirar. Abraão foi chamado por Deus a sair. Abraão foi chamado por Deus
para que Deus fizesse dele um grande povo. Note bem que é Deus que vai fazer. Deus vai fazer dele uma bênção para todas as nações. Deus vai fazer dele um abençoado e um abençoador, porque nele serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós fomos chamados para quê? Para que você foi chamado? Quando alguém te pergunta, você foi chamado por Deus? Amém, eu fui chamado por Deus, glória a Deus. Para que você foi chamado? Para abençoar. Aí você sente o chamado de Deus no seu coração e você vai. E você vai para onde? Você faz o quê? Aí eu te pergunto a você, e faço você pensar um pouquinho, quem você tem abençoado? Porque se você foi chamado para abençoar, você tem que fazer. Quem você tem abençoado? Quem tem desfrutado da bênção de Deus que está sobre a sua vida? Quem tem recebido algo da parte de Deus de você? Para quem nós temos estendido a mão? Porque nós, irmãos, nós entendemos o chamado de Deus, e um chamado de Deus para nós é que Deus nos chamou para mudar a nossa vida, e para servir a gente, e para fazer a gente ser abençoado. Abençoado no sentido de que eu vou ter. Mas quando Deus chama Abraão, Ele não chama ele para ter, Ele chama para ele ser uma bênção, um abençoador. E nós precisamos entender isso. Eu oro para Deus porque eu estou com sede. E eu peço água para Deus. E eu estou com sede e Deus me envia 1 litro, uma garrafa de 2 litros, cheia de água. Eu vou conseguir beber todos esses 2 litros na hora que eu estou com sede? Não. Eu vou tomar um 500 ml bem forçadinho e vai sobrar 1,5 litro, não vai? O que eu faço com esse 1,5 litro que me sobrou? Eu guardo para tomar amanhã. Mas tem alguém do meu lado que também está com sede e que também está clamando por água. E Deus quer que eu seja o canal dele para matar a sede dessa pessoa que está orando, está buscando. Mas porque eu não entendi que eu sou um abençoador e fui chamado para abençoar, eu não pego aquela garrafa d'água e não alcanço para aquele que também está com sede. Nós fomos chamados para ser uma bênção. Quem nós temos abençoado? Aleluia, Jesus. Irmãos, aí Abraão se torna uma grande nação. Depois de Abraão vem Isaac, vem Jacó, que tem os 12 filhos, que formam as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos se tornam escravos. Essas 12 tribos se tornam escravos e estão no Egito, escravizados, sofrendo, 430 anos. E eles clamam a Deus. Essa família abençoada que veio de Abraão está escravizada. E eles clamam a Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, se você quiser abrir lá. O clamor de Israel subiu até os céus. Deus ouviu o seu clamor. E Deus vai chamar alguém com o nome de... Lê a Bíblia, não lê a Bíblia é uma benção, sabia? 3. Êxodo capítulo 3. Desculpa, irmãos. Deus vai chamar uma continuação da história, vocês não pegaram o fio aí, né? Êxodo capítulo 3, Deus vai chamar um homem chamado Moisés. Deus vai chamar Moisés. Para que Deus chama Moisés? Para libertar o povo de Israel. Para libertar as famílias abençoadas que vieram de Abraão. Deus chamou Moisés para ser um libertador. Irmãos, e o trabalho de Moisés é complicado. Assim como o de Noé, assim como o de Abraão, o trabalho de Moisés é complicado. Noé teve que fazer algo que ninguém fez. Abraão teve que deixar os seus para trás. Mas Moisés, o negócio começa a ficar pior. Por quê? Porque Moisés vai ter que encarar o faraó. Moisés vai ter que encarar as pragas no Egito. Moisés vai ter que encarar o Mar Vermelho. Moisés vai ter que encarar o povo. A pior parte de Moisés é encarar o povo. Moisés vai ter que encarar 40 anos de deserto. Para quê? Para libertar o povo.
Então, ser um libertador, nós todos fomos chamados para ser libertador. Nós todos fomos chamados para tirar alguém das trevas e trazer para a luz. Nós todos fomos chamados para expulsar demônios. Jesus, quando Ele chamou os discípulos, Ele enviou os 12 e falou assim: ide e pregai. Diz para as pessoas que é chegado a vós o reino de Deus, e curai os enfermos e expulsai os demônios. Moisés está com a tarefa de libertar um povo que se tornou escravo por causa da sua falta de fé no Senhor. Um povo que se tornou escravo por causa da incredulidade, por causa da idolatria, por causa das suas falhas, por causa da sua dificuldade de adorar o Deus de Israel. Mas esse povo está escravo, mas Deus o ama e manda um libertador. Eu quero dizer para você que se Deus enviou você alguém, Deus ama muito essa pessoa, e Deus te envia para que você ajude ela a ser liberta. Você foi chamado por Deus? Amém, Jesus. Chamado para quê? Para libertar, para quebrar cadeias e grilhões, para transformar vidas. Moisés foi chamado para ser um libertador. Mas Moisés cumpre a sua missão e ele liberta o povo, mas ele morre. Depois disso vem um outro homem chamado Josué. E Josué foi chamado para quê? Para que o povo seja estabelecido na sua terra, para tomar posse da terra, para conquistar a terra. Você foi chamado para quê? Para ajudar as pessoas a conquistarem alguma coisa. Conquistar a terra, conquistar um lugar que Deus prometeu. Deus prometeu o que para nós? O céu. Você foi chamado por Deus? Amém. Aleluia. Quem você está ajudando a conquistar? Quem nós como igreja temos ajudado a conquistar a terra prometida? A terra que mana leite e mel. Quantas pessoas nós temos conseguido falar do amor desse Deus que é fiel, poderoso e grande, que mudou a nossa vida? Para quantas pessoas nós falamos: Deus pode libertar você, Deus pode transformar você, Deus pode mudar a sua vida, porque Ele está mudando a minha. Ele está transformando a minha através da palavra dEle. Então, irmãos, se você quer ser, ou se você é alguém chamado por Deus, você tem que ajudar alguém a conquistar. Você tem que trazer alguém para o reino de Deus. Deus vai chamar um outro homem porque passa um período grande depois que a terra é conquistada. E esse povo se afasta de Deus, o povo de Israel, e Deus começa a levantar juízes. Deus vai levantar uma mulher chamada Débora. Deus vai levantar um homem chamado Gideão. Deus vai levantar um homem chamado Sansão. Deus vai levantar um homem chamado Jefté. Deus vai levantar um homem chamado Jair. Deus vai levantar vários juízes. E o último deles é aquele que se chama Samuel. Glória a Deus. Que é o juiz de um período de transição. De um reino teocrático para um reino monárquico. Samuel é o último juiz e um dos profetas. E ele é chamado para quê? Ele foi chamado para corrigir aquele que cuidava dele. Você já parou para pensar na dificuldade do chamado de Samuel? Um menino que dormia tranquilo, uma voz do céu me chamou. Glória a Deus. E quando Deus me chama, fala assim: você precisa falar assim e assim para ele. Você tem que falar do pecado dele, você tem que falar do pecado dos seus filhos, você tem que falar que eles não estão andando de acordo com a minha vontade, você tem que falar que eles estão debaixo do pecado e que o ministério deles vai ser encerrado. Ninguém mais vai envelhecer nas suas casas, ninguém mais vai ter o sacerdócio, eles vão ter que mendigar para ter um lugar no templo. Foi chamado para falar a verdade. Falar a verdade no tempo que se chama hoje é complicado, né? Fala a verdade para alguém para ver se ela não se ofende. Não é verdade? Fala que alguém está ficando careca para ver se ela não fica brava. Fala para a mulher que ela está gordinha para ver se é uma briga. Não precisa estar falando, irmão, mas é verdade. Não fala para você não arrumar confusão. Mas pior que isso é qualquer detalhe na vida que a gente falar.
Se você falar de um time de futebol, as pessoas arrumam briga. Se você falar de um canal de televisão, as pessoas arrumam briga. Se você falar do partido político, você arruma briga. Há quem defenda até o diabo, irmãos. Não é verdade? Então falar a verdade num tempo de mentira, de falsidade, é difícil. De pecado, é complicado. Mas esse é o ministério da igreja, de falar e revelar a verdade para o mundo. Ainda que eles se ofendam, ainda que eles fiquem bravos, ainda que eles nos persigam, você precisa falar a verdade. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam entrarão nele. Aleluia. O reino de Deus é para quem foi chamado. Chamado para quê? Para fazer algo novo. Chamado para quê? Para deixar às vezes aqueles que não querem saber de Deus, para buscar a sua família também. Foi chamado para quê? Para ser um libertador, para ser um abençoador, para ser alguém que faz a diferença numa sociedade corrompida. Esse é o chamado de Deus para a igreja, para poder estabelecer, para fazer as pessoas conquistarem um lugar na eternidade. Por quê? Porque Jesus conquistou na cruz aquilo que eu e você temos, Ele conquistou para toda a humanidade. E é papel meu e seu falar para as pessoas que elas têm direito a isso. Elas têm direito ao céu. Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário. Aleluia, Por Jesus. mais que nós entendamos que seja difícil trazer a nossa família, por mais que seja difícil fazer algo diferente, algo novo, por mais que seja difícil ser um libertador, por mais que seja difícil trazer alguém e fazer com que ela conquiste alguma coisa, o mais difícil Jesus já fez, porque Ele morreu na cruz do Calvário para libertar a minha vida e a tua vida e a vida daqueles que estão perto de nós. Então é nossa função como igreja ser abençoador, ser libertador, ser alguém que ajude as pessoas a conquistar, ser canal da bênção de Deus. Você foi chamado. Aleluia, Jesus. Eu acho muito interessante, se eu não me engano, é no livro de Marcos que Jesus vai chamar, a Bíblia vai dizer assim, que Deus chamou os que Ele quis para estar com Ele. Chamou os que Ele quis para estar com Ele. Você foi chamado? Foi chamado para quê? Eu fui chamado para estar com Jesus. E é interessante que esse Jesus vai falar lá em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aleluia. Que na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito, pois eu vou preparar lugar. Jesus chamou os que Ele quis para estar com Ele. Mas quando que você tem estado com Ele? Você foi chamado para estar com Jesus? Nós cantamos aqui: Jesus em Tua presença reunimos, contemplamos Tua face. Você contemplou a face de Jesus hoje? Glória a Deus, aleluia. E rendemos-nos aqui. Você se rendeu a Ele? Você apresentou um louvor, uma adoração a Deus? Você entregou o seu coração? Você se rendeu de corpo, alma e mente? O que nós viemos fazer aqui nesta noite? Nós viemos aqui para quê? Para adorar ao Senhor, para ouvir a sua voz, para sermos tocados por Ele, porque Ele nos chamou para isso, irmão. E é interessante, eu ouvi um cara dizer uma vez que a gente pensa que a igreja é o campo do jogo, mas a igreja não é o campo de jogo. A igreja é o vestiário, irmãos. Que nós viemos aqui para ouvir Deus falar e estabelecer como que nós devemos jogar, a forma que nós temos que voltar, porque o campo é lá fora. É lá fora que você tem que mostrar que é chamado. E às vezes eu tenho pecado muito nisso, de demonstrar que eu sou chamado por Deus para ser libertador, para ser abençoador. É lá fora que nós temos que demonstrar. É lá fora que o jogo começa. Aqui nós estamos no intervalo do jogo. Por quê? Porque a vida, o intervalo é 15 minutos, o jogo é 45 minutos cada lado. Esse tempo que nós passamos aqui é muito curto para nossa vida ser um jogo aqui. Aqui é o vestiário, onde nós ouvimos Deus falar conosco, estabelecer por onde nós vamos caminhar, o que nós estamos errando.
Porque o técnico faz isso no intervalo de um jogo. Você está falhando, o adversário está passando nas tuas costas, o adversário está te roubando, porque é isso que ele veio fazer, roubar, matar e destruir. Você tem que cuidar nisso. Aquilo que eu falei domingo passado, nós temos que pôr guarda, orar e vigiar. Nós viemos aqui, irmãos, para ser preparados para a segunda-feira, porque a segunda-feira é muito mais difícil do que o domingo. Quem gosta de domingo aí, levanta a mão. Domingo é maravilhoso, né? Tem maionese, tem carne. Olha aí, ó. É bênção, irmãos. Domingo é bom, você pode acordar tarde. Mas segunda-feira já começa difícil, irmão. Você tem que acordar cedo. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que se mover. Viver é bom, já dizia o poeta da praça. Viver é bom, mas dá um trabalho. Dá trabalho viver, né? Mas ninguém quer morrer. Então faça a sua vida valer a pena. Viva a vida que Jesus sonhou para você. Jesus chamou os que Ele quis para estar com Ele. Você precisa estar com Ele na segunda-feira de manhã. Você precisa acordar e glorificar o nome dEle. Dizer assim: Jesus, obrigado porque eu acordei. Obrigado porque eu tenho uma semana para enfrentar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está comigo. Assim você vai ver que a vida não vai ser mais fácil. Não. Mas você vai ter a melhor companhia que alguém pode ter na vida, que é a presença de Jesus. Você foi chamado por Ele para estar com Ele, e Ele quer que você esteja com Ele, e Ele quer estar contigo, e Ele nos prometeu isso. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, e Ele nos chamou. Chamou para quê? Para estar com Ele, para servir a Ele, para ser discípulo dEle, para amar a Ele, para viver na presença dEle, para adorar a Ele. Irmão, Jesus nos chamou. Como o chamado de Jesus para a nossa vida é precioso. Ele chamou você. Grande Deus. Ele olhou para você e falou assim: vem, filho amado, vem como estás. Ele aposta em você, Ele acredita em você. Amém. Irmãos, Jesus, quando olha para você, vê o que ninguém mais vê. Ele vê todo o sofrimento, toda a sua dor, mas Ele vê potencial em você. Ele vê força em você. Mas eu sou tão fraco, quem não é? Mas Jesus consegue enxergar além, Ele consegue enxergar. Que força nós não teremos se nós vivermos na presença dEle. Que atitude nós não teremos se nós estivermos cheios do Espírito Santo dEle. Que vida nós levaremos se nós estivermos cheios do poder dEle. Nós vamos ser libertador, nós vamos ser abençoador, nós vamos ser pessoas, canal da bênção de Deus. Nós vamos ser aqueles que ajudam as pessoas a conquistar. Porque o tempo que nós estamos vivendo é tão difícil. E a Bíblia vai dizer assim: suportar uns aos outros. Glória a Deus. Suportar, irmão, não é tolerar, é dar suporte, é ajudar a carregar, é colocar-se debaixo, é ajudar. Coloque-se de pé. Você foi chamado para quê? Irmãos, se nós fomos chamados para construir uma arca no tempo de Noé, nós íamos falar: como que eu vou fazer? Cadê a madeira? Quem vai me ajudar? Por que o Senhor não muda de ideia? Não tem como fazer desse jeito. Você sabe por que nós faríamos isso? Porque nós fazemos hoje. Jesus vem e diz assim: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas eu tenho vergonha. Eu não consigo falar. Eu não tenho estudo. Eu não conheço a Bíblia. Eu sou muito malandro. Grande és tu, Senhor. Eu não tenho tempo. Eu tenho minha família. Eu tenho... Não é a mesma coisa, irmãos? Abraão, sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de você uma grande nação. Deus, não tem outro. Minha família é idólatra, é complicado.
Eu já estou acostumado a viver desse jeito, não vai dar certo. Eu acho que o irmão fulano tem mais jeito do que eu para essas coisas. Não, Abraão foi, obedeceu, Noé foi, obedeceu. Moisés foi o que deu mais trabalho, mas ainda assim obedeceu. Ah, Senhor, eu sou pesado de língua. Ah, Senhor, eu não sei falar. Mas ele se tornou o maior legislador que já existiu nessa terra. Glória ao teu nome, Jesus. Irmãos, Deus chamou um menino chamado Davi para ser rei de Israel, mas ele não era ninguém, ele era só um menino, mas ainda como menino ele teve coragem de enfrentar o gigante. Por isso que eu digo que Deus vê em nós o que ninguém mais vê, porque quem falaria que aquele menino derrubaria aquele gigante? Nem a pessoa que tivesse mais fé naquele tempo acreditaria nisso, mas ele confiou no Deus que o chamou, e é isso que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos confiar no Deus que nos chamou. Ele nos chamou para ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Ele nos chamou para pregar o seu evangelho a toda criatura, para que quem crê for batizado ser salvo. Ele nos chamou para abençoar, para curar, para libertar, para transformar vidas, e é isso que nós devemos fazer. Jesus nos chamou para isso. Assuma o seu papel como filho de Deus. Aleluia, como Jesus. cristão. Essa palavra está falando muito ao meu coração. Essa palavra tem que queimar no nosso coração. Nós precisamos mudar de atitude. Foi falado aqui ontem à noite. Nós precisamos ter uma fé que pratica alguma coisa. Irmãos, Deus não nos chamou para ficar sentado numa cadeira. Deus nos chamou para ir e dar fruto. Fruto que permaneça. Fruto que dê certo, que continue. Glória a Deus. Você Aleluia. precisa falar do amor de Jesus. Você precisa falar do que Jesus tem feito na sua vida. Mas o que Jesus tem feito na sua vida? Qual a sua experiência com Jesus? Jesus nos chamou para estar com Ele. Quanto você tem estado com Ele? Quanto tempo você passa com Ele? Quantos minutos do seu dia você olha para a palavra dEle? Quantas vezes por semana você fala com Ele? Quanto tempo, quantas vezes por semana você vem para o vestiário para acertar os pontos que você tem errado e aprender com Ele e sair para o jogo e ser um vencedor? A Bíblia vai nos chamar, vai falar que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aí eu te pergunto, por que vivemos uma vida de derrotado? Se somos mais que vencedores por aquele que nos amou e nos chamou, por que nós temos vivido uma vida de derrota? Jesus está nos chamando para nos voltar para Ele, para fazer algo novo, fazer algo diferente, tentar de novo, buscar de novo. Jesus te chama, Ele conhece você intimamente, Ele sabe do seu potencial, Ele sabe do que você pode fazer se você estiver cheio da presença dEle. Você pode tacar uma pedra na cabeça do gigante e o gigante vai tombar se você estiver cheio da presença dEle. Você pode pegar um povo idólatra, um povo incrédulo e fazer eles atravessar o Mar Vermelho e levar eles até a terra prometida. Por quê? Porque Deus está com você, então você Glória a precisa estar com Ele, buscar a presença dEle. Glória mais a a Deus. Deus. Se entregue mais ao chamado de Deus para a sua vida, porque todos nós fomos chamados. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te exaltamos. Glória a Deus. Deus, Tu és fiel, Tu és poderoso, Tu és tudo para nós, Senhor. Glória a Deus. A Ti, Senhor. Toque em nossos corações, meu faz Deus. arder novamente o chamado, Deus, sobre as nossas Glória vidas, a sobre Deus. os nossos corações, e que nós venhamos nos mover, Senhor, Glória em tua a Deus. direção, nos mover, Senhor, meu Deus, em direção àquilo que o Senhor nos chamou, Glória a Deus. Pai amado, para fazer algo novo, para salvar nossos familiares, para abençoar, para ser canal da bênção, para ser pessoas que Glória a levam Deus. os outros a conquistar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos passar mais tempo contigo, na tua presença, te Glória a Deus. adorando, te buscando, te exaltando e te servindo, Senhor. Em Glória a nome de Deus. Jesus, que o Senhor venha queimar nos corações de cada um dos teus filhos aqui nesta noite. Pai amado, que nós venhamos entender que o Senhor nos Glória a chamou Deus. para alguma coisa. O Senhor nos chamou para fazer alguma Glória a coisa, Pai. Deus. Em nome de Jesus eu oro.
agora o Senhor abre a nossa mente, abre o nosso coração e abençoe-nos em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu pedi para a irmã Olívia passar recolhendo as ofertas. Amém? Você que trouxe sua oferta, seu dízimo, não leve de volta para casa. Seja alguém que abençoe a obra de Deus. Seja canal da bênção de Deus na vida de alguém. Amém? Que Deus possa continuar falando ao Obrigado, nossos Senhor. corações. Deus possa continuar abençoando você e sua família, seu trabalho. Em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira tem oração às 8 horas. Não, 7h30, né? 7h30. Agora é 7h30 padrão. Quinta-feira tem estudo. Livro de João, nós estamos falando da crucificação. Sábado tem culto de louvor e adoração a Deus e domingo. Amém? Eu quero pedir para os irmãos, a Amanda pediu quem puder ofertar para comprar lápis para as crianças e papel. Amém? Se você quiser, Deus tocar no seu coração, se você quiser dar uma oferta para a nossa escolinha, né, das crianças, que Deus possa continuar abençoando a vida delas ali. Amém. Tem mais algum aviso? Tem? Não? Continue orando uns pelos outros. Continue abençoando alguém. Continue sendo um canal da bênção de Deus na vida de alguém. Em nome de Jesus. Ore por sua família. Interceda por sua família. Ame os seus familiares. Que Deus possa te dar uma família unida e abençoada. Glória a Deus. Amém? Amém. Coloque-se de pé. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, te adoramos pelo privilégio de estar na tua casa e podemos ouvir a tua palavra, podemos louvar o teu nome. Obrigado por tudo que tu és, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, em nossa Verdade, vida. Senhor. Obrigado por tua fidelidade, pelo teu amor, Senhor. Pai, abençoe o teu povo, a Glória a família de cada um Deus. dos teus filhos, o trabalho de cada um dos teus filhos. Leve, Senhor, meu Deus, cada um. Glória a Deus. Protegidos e guardados por tua mão, Senhor. Abençoe a vida daqueles que ofertaram, Senhor, recompensa, prospere a cada dia, Pai. Abençoe aqueles que não Glória a fizeram. Deus. Também venha abençoar a vida deles. Abençoe a vida dos dizimistas, Senhor, na tua casa. Pai, abençoe, Glória a Senhor, Deus. a família de todos. Derrama da tua graça. Abençoe os projetos, os planos, a empresa que os teus filhos trabalham, a empresa que os teus filhos têm. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos. Glória a Deus. Nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade. Nós clamamos em favor da vida do irmão Borgião. Senhor, repreendemos aquele mal. Em nome de Jesus, Senhor, nós te cura, louvamos e Pai. te agradecemos. Todos que precisam. Amém e amém. Quero agradecer a vida da Leite, né, do Amilton, que está aí, a Aline, o Alisson, a Raíssa. Muito obrigado. Também a Natália, o seu esposo, os seus 2 filhos. Muito obrigado pela vida de vocês. Que Deus continue abençoando. Irmão Amém? Demir. Ah, o Ademir também, né? Sua esposa. Muito obrigado pela vida de vocês. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todos nós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos que amam ao Senhor Jesus podem dizer amém? Amém. Amém.